Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. A Ilha Misteriosa, parte 17. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Júlio Verne? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Cyrus Smith e seus companheiros dormiram como inocentes marmotas na caverna que a onça tão educadamente deixara à sua disposição. Ao raiar do dia, estavam todos na orla marítima, na ponta externa do promontório, e seus olhares ainda miravam aquele horizonte, visível em 2/3 de sua circunferência. O engenheiro pôde mais uma vez constatar que nenhuma vela ou costado de navio se mostrava no mar. Nem com a luneta vislumbrou qualquer coisa de suspeito. Nada, tampouco no litoral, pelo menos na parte retilínea que formava a costa sul do promontório por uma extensão de 5 quilômetros, pois mais além, um dente no terreno dissimulava o restante da praia, e nem sequer da ponta da Península Serpentina se podia ver o Cabo da Garra, escondido pelos altos penhascos. Restava então explorar a orla meridional da ilha. Ora, tentariam empreender imediatamente tal exploração, dedicando-lhe aquela jornada de 2 de novembro? Isso não fazia parte do plano original. Com efeito, após deixarem a canoa na nascente do Mersey, ficara acertado que, vistoriada a costa oeste, voltariam para recuperá-la e regressariam a Granite House pela rota do Mersey. Cyrus Smith, até ali, julgara que a costa ocidental pudesse oferecer refúgio a um navio à deriva ou a um navio em curso regular de navegação. Porém, uma vez constatada a inexistência de qualquer ponto de desembarque, teriam de procurar no litoral sul da ilha o que não haviam encontrado no oeste. Foi Gideon Spilett quem sugeriu prosseguirem a exploração, de maneira a elucidar definitivamente o enigma do presumido naufrágio, indagando a distância entre o Cabo da Garra e a ponta da península. Cerca de 50 quilômetros, respondeu o engenheiro, levando em conta as curvas do litoral. 50 quilômetros, exclamou Gideon Spilett. Será uma caminhada puxada. Contudo, penso que devemos voltar a Granite House pelo litoral sul. Mas, observou Harbert, do Cabo da Garra a Granite House ainda precisa acrescentar cerca de 15 quilômetros. Digamos 60 quilômetros de porta a porta, ponderou o repórter. Sou a favor de percorrê-los. Pelo menos veremos como é esse litoral desconhecido e não teremos de repetir a exploração. Muito justo, concordou Pencroff. Mas e a canoa? A canoa passou um dia inteiro sozinha na nascente do Mersey, respondeu Gideon Spilett. Pode muito bem passar 2. Até agora não se pode dizer que a ilha esteja infestada de ladrões. Pois quando me lembro da história da tartaruga, já não esbanjo tanta confiança, alfinetou o marujo. A tartaruga, exclamou o repórter. Não sabe que foi o mar que a revirou? Quem garante? Murmurou o engenheiro. Mas, disse Nab. Nab tinha alguma coisa a dizer, era evidente, pois abria a boca e fizera menção de falar. O que deseja falar, Nab? Perguntou o engenheiro. Se voltarmos pela costa até o Cabo da Garra, considerou Nab. Depois de dobrar esse cabo, seremos barrados.
Pelo Mercy, tem razão, respondeu Harbert. E não dispomos nem de ponte, nem de barco para atravessá-lo. Ora, Sr. Cyrus, sugeriu Pencroff. Esse rio pede apenas os troncos flutuantes para ser vencido. De qualquer forma, disse Gideon Spilett, será útil construir uma ponte, se quisermos ter um acesso mais cômodo ao faroeste. Uma ponte! Exclamou Pencroff. Ora, o Sr. Smith não é engenheiro de profissão? Pois ele nos fará uma ponte quando quisermos ter uma ponte. Quanto a transportá-los esta noite para a outra margem do Mercy, isso sem molhar um fio de suas roupas, encarrego-me disso. Ainda temos um dia de víveres e é tudo o que precisamos. Aliás, a caça talvez não faça tanta falta hoje quanto ontem. Avante! A proposta do repórter, entusiasticamente apoiada pelo Marujo, obteve aprovação geral, pois como todos queriam acabar com aquela dúvida, a rota pelo Cabo da Garra fecharia a expedição. Porém, não havia um minuto a perder, pois uma marcha de 60 quilômetros era um bom estirão, não havendo como alcançar Granite House antes do anoitecer. Às 6 da manhã, o pequeno grupo pôs-se a caminho. Prevendo encontros desagradáveis com bípedes ou quadrúpedes, as espingardas foram carregadas e Top, escalado para encabeçar a marcha, foi instruído a dar uma batida na orla da floresta. A partir da extremidade do promontório, a qual formava o rabicho da península, a costa se arredondava por uma extensão de 8 quilômetros, que foi rapidamente transposta, não tendo as mais minuciosas investigações indicado qualquer vestígio de um desembarque antigo ou recente, um destroço, um resto de acampamento, as cinzas de uma fogueira extinta, uma pegada. Os colonos, ao chegarem ao ângulo no qual a curvatura terminava para formar a Baía Washington na direção nordeste, puderam então abraçar com um olhar o litoral sul da ilha em toda a sua extensão. 40 quilômetros adiante, a costa terminava no Cabo da Garra, quase invisível na bruma da manhã, e que um efeito de miragem realçava, como se ele estivesse suspenso entre terra e água. Entre o litoral ocupado pelos colonos e o fundo da imensa baía, a margem se compunha, em primeiro lugar, de uma praia ampla e plana, emoldurada por uma orla de árvores na retaguarda. Em seguida, o litoral, bastante irregular, projetando pontas agudas no mar. Por fim, algumas rochas escuras que, aglomeradas numa pitoresca desordem, rematavam o Cabo da Garra. Assim desdobrava-se aquela parte da ilha, que os exploradores viam pela primeira vez e que examinaram num relance após uma breve pausa. "Um navio que desce as caras por aqui", disse então o Marujo, "estaria inevitavelmente perdido. Bancos de areia que se estendem mar adentro e mais à frente, recifes. Simplesmente inóspito." Mas alguma coisa desse navio ficaria para contar história, observou o repórter. Alguns pedaços de madeira nos recifes e nada nos bancos de areia, respondeu o Marujo. Por que diz isso? Ora, esses bancos, ainda mais perigosos que os recifes, devoram tudo que o mar lhes oferece, bastando alguns dias para que o casco de um navio de várias centenas de toneladas seja tragado por eles. Quer dizer então, mestre, quis saber o engenheiro, que se uma embarcação encalhasse num desses bancos, não haveria nada de espantoso no fato de não restarem vestígios? Exatamente, Sr. Cyrus, por obra do tempo ou de uma tempestade.
Mesmo assim, me causaria espanto se destroços de mastreação não tivessem sido lançados na costa pela arrebentação. Continuaremos então nossas buscas, decidiu Cyrus Smith. À 1 da tarde, os colonos haviam alcançado o fundo da Baía Washington, tendo percorrido até ali cerca de 30 quilômetros. Fizeram alto para almoçar. Ali começava uma costa irregular, serrilhada e acompanhada por uma longa linha de recifes, além dos bancos de areia, os quais a maré, cheia àquela hora, não tardaria a revelar. As impetuosas ondulações do mar, estourando nas cabeças das rochas, pulverizavam-se em franjas espumantes. Daquele ponto até o Cabo da Garra, a praia se estreitava, comprimindo-se entre a orla dos recifes e a da floresta. Isso significava que teriam uma caminhada difícil pela frente, já que inúmeras pedras deslocadas atulhavam a costa. O paredão de granito também tendia a ganhar altitude, e das árvores que o coroavam na retaguarda, só era possível ver as copas verdejantes, que nenhum vento balançava. Após meia hora de repouso, os colonos puseram-se novamente em marcha, sem que seus olhos tivessem deixado de varrer um único recanto dos recifes e da praia. Pencroff e Nab chegaram a se aventurar nos recifes, todas as vezes que um objeto lhes atraía o olhar. Não encontraram, porém, nenhum destroço, tendo sido enganados pela conformação bizarra das rochas. Em contrapartida, constataram que, embora abundante em mariscos comestíveis, aquela praia só poderia ser explorada com proveito depois que estabelecessem uma comunicação entre as duas margens do Mersey e aperfeiçoassem os meios de transporte. Dessa forma, portanto, nada relacionado a um suposto naufrágio surgia naquele litoral, ao passo que qualquer objeto de certo vulto, o casco de um navio, por exemplo, teria sido visível, ou seus destroços arrastado para a praia, como acontecera com o baú, encontrado a menos de 30 quilômetros dali. Entretanto, nada se via. Por volta das 3 horas, Cyrus Smith e seus companheiros chegaram a uma enseada bem fechada, na qual não desembocava nenhum curso d'água. Invisível a partir do largo, configurava um verdadeiro porto natural, do qual saía um desfiladeiro estreito, formado pela disposição das pedras. No fundo dessa enseada, alguma violenta convulsão rasgara a costa rochosa e um recorte, alargando-se em suave declive, dava acesso ao platô superior, que podia estar situado a menos de 15 quilômetros do Cabo da Garra e, por conseguinte, a 6 quilômetros em linha reta do Planalto do Mirante. Gideon Spilett propôs aos companheiros pararem ali, o que foi aceito por todos, pois, embora não fosse hora do jantar, a marcha lhes abrira o apetite, e nenhum deles recusou um pedaço de carne. Aquele lanche permitiria esperar o jantar em Granite House. Alguns minutos depois, os colonos, sentados ao pé de um magnífico arvoredo de pinheiros marítimos, devoraram as provisões que Nab tirara de seu embornal. Estavam entre 15 e 18 metros acima do nível do mar. Logo, o raio de visão era bastante amplo, e ultrapassando os últimos rochedos do cabo, ia perder-se na Baía da União. Porém, nem o Recife, nem o Planalto do Mirante eram visíveis ou podiam sê-lo, uma vez que o relevo do solo e a cortina das grandes árvores escondiam abruptamente o horizonte norte. Desnecessário acrescentar que, apesar da extensão de mar que os exploradores abarcavam com um olhar e de a luneta do engenheiro varrer toda aquela linha circular em que céu e água se confundiam, nenhum navio foi percebido. Da mesma forma, toda aquela porção do litoral que permanecia inexplorada foi esquadrinhada pela luneta minuciosamente, desde a praia até os recifes, e nenhum destroço apareceu no campo do instrumento.
Pensando de maneira positiva, insinuou Gideon Spilett. É um consolo saber que ninguém virá nos reivindicar a posse da Ilha Lincoln. Mas, afinal, e a bala de chumbo? Exaltou-se Harbert. Não foi um produto de nossa imaginação, suponho. Com mil diabos, não! Explodiu Pencroff por sua vez, pensando no molar perdido. Então, o que concluir? Indagou o repórter. Isto, que nos últimos 3 meses, no máximo, um navio, voluntariamente ou não, fundeou, respondeu o engenheiro. O quê? Admitiria, Cyrus, que ele foi engolido sem deixar rastro? Questionou o repórter. Não, meu caro Spilett, mas pense bem. Se é certo que algum ser humano colocou o pé nesta ilha, não parece menos certo que já a deixou. Ora, se o compreendo bem, Sr. Cyrus, interveio Harbert, o navio teria zarpado? Evidentemente. E teríamos perdido a última oportunidade de nos repatriar? Acrescentou Nab. Sim, a última, receio. Pois bem, uma vez que a oportunidade está perdida, vamos para casa, decretou Pencroff, que já estava com saudade de Granite House. Porém, assim que ele se levantou, Top pôs-se a latir alvoroçado e saiu da mata trazendo na boca um farrapo sujo de lama. Nab arrancou-lhe o farrapo da boca. Era um pedaço de lona resistente. Top continuava a latir, e com suas indas e vindas, parecia convidar o dono a segui-lo na floresta. Talvez aí esteja a explicação do meu chumbinho! Exclamou Pencroff. Um náufrago! Sugeriu Harbert. Ferido, talvez, disse Nab. Ou morto! Atreveu-se o repórter. E todos se precipitaram no rastro do cão, por entre os imensos pinheiros que formavam a primeira cortina da floresta. Por via das dúvidas, haviam engatilhado as armas. Embrenharam-se profundamente na mata, porém, para seu grande desapontamento, continuaram sem achar qualquer tipo de pegada. Arbustos e cipós pareciam intactos, fazendo-se necessário, inclusive, cortá-los com o machado, como já haviam feito nos trechos mais cerrados da floresta. Era difícil admitir que uma criatura humana tivesse passado por ali, mas Top ia e voltava não como um cão que farejava a esmo, e sim como criatura dotada de vontade e que segue um propósito. Após 7 ou 8 minutos de marcha batida, Top estacou. Os colonos, chegando a uma espécie de clareira, cercada por altas árvores, olharam à sua volta e não viram nada, nem sob os arbustos, nem por entre os troncos das árvores. Ora, o que há, Top? Perguntou Cyrus Smith. Top latiu mais alto, saltitando ao pé de um gigantesco pinheiro. De repente, Pencroff exclamou. Que beleza! O quê? Perguntou Gideon Spilett. Estamos procurando um destroço qualquer no mar e na terra. E daí? E daí que é no ar que ele se encontra. E o marujo apontou para uma espécie de grande farrapo esbranquiçado, agarrado na copa do pinheiro, do qual Top trouxe um retalho caído no solo. Mas isso não é um destroço? Exclamou Gideon Spilett. O que seria, então? Como assim? É tudo que resta do nosso navio aéreo. Nosso balão, que naufragou lá no alto, no topo dessa árvore. Pencroff não estava enganado e soltou um urra magnífico, acrescentando. E é uma lona excelente.
Eis com que nos abastecer de pano durante anos, e fazer lenços e camisas. Hein, Sr. Spilett, o que me diz de uma ilha em que camisas dão em árvores? Era efetivamente uma circunstância auspiciosa para os colonos da Ilha Lincoln, o aeróstato, após seu último corcoveio nos ares, ter caído na ilha, e eles terem a sorte de encontrá-lo. Ou conservariam o envelope daquela forma, se quisessem tentar nova evasão pelos ares, ou usariam proveitosamente as poucas centenas de metros de uma lona de algodão de boa qualidade, quando raspassem seu verniz. Como o leitor pensa corretamente, a alegria de Pencroff contagiava e empolgava. Tinham, no entanto, de retirar a lona da árvore em que estava pendurada, para colocá-la num lugar seguro, e este não foi um trabalho fácil. Nab, Harbert e o Marujo, após treparem na copa das árvores, tiveram de fazer prodígios de habilidade para soltar o enorme aeróstato desinflado. A operação durou quase 2 horas, e eles recolheram não só o envelope, com seu alçapão, molas, guarnições de cobre e rede, isto é, um lote considerável de cabos e cordames, como também o aro de contenção e a âncora do balão. O envelope, salvo o rasgão, estava em bom estado, e só o seu apêndice inferior fora danificado. Era uma dádiva que caíra do céu. De toda forma, Sr. Cyrus, disse o Marujo, se um dia decidirmos deixar a ilha, não será num balão, certo? Navios aéreos não vão aonde queremos, sabemos bem disso. Aliás, por mim, construiríamos um belíssimo barco de umas 20 toneladas, e dessa forma faríamos uma mezena e uma bujarrona. Com as sobras, faríamos roupas. Veremos, Pencroff, respondeu Cyrus Smith. Veremos. Até lá, vamos colocar tudo isso em segurança, disse Nab. Com efeito, impossível pensar em transportar para Granite House aquela carga de lona, cabos, cordames, cujo peso era considerável. E enquanto não trouxessem a carroça, era importante não deixar aquelas riquezas por mais tempo à mercê do primeiro furacão. Juntando forças, os colonos conseguiram arrastar tudo até a praia, onde descobriram uma cavidade rochosa suficientemente espaçosa, que, graças à sua posição, nem o vento, nem a chuva, nem o mar podiam visitar. Precisávamos de um armário. Temos um armário, disse Pencroff. Porém, como ele não fecha a chave, é prudente dissimular sua abertura. Não falo isso pelos ladrões bípedes, mas pelos quadrúpedes. Às 6 da tarde estava tudo armazenado, e após batizarem a pequena chanfradura que formava a enseada com um nome muito pertinente de Porto Balão, tomaram de volta o caminho do Cabo da Garra. Pencroff e o engenheiro confabulavam a respeito de diversos projetos urgentes. Para começar, precisavam lançar uma ponte sobre o Mersey, a fim de estabelecer uma comunicação fácil com o sul da ilha. A seguir, a carroça voltaria para buscar o aeróstato, pois a canoa não tinha capacidade para transportá-lo. Depois, construiriam um saveiro com convés. Depois, Pencroff o aparelharia com um cutter, e poderiam empreender viagens de circunnavegação em torno da ilha. Depois, etc. À medida que conversavam, a noite caía, e o céu já estava escuro quando o grupo alcançou a ponta do destroço, justamente no ponto onde haviam descoberto o valioso baú. Porém, ali, tampouco nada indicava que um naufrágio qualquer se houvesse produzido, o que os obrigava a reconsiderar conclusões previamente formuladas por Cyrus Smith. Da ponta do destroço a Granite House,
Ainda restavam 6 quilômetros, rapidamente percorridos, mas já passava da meia-noite, quando, após seguirem o litoral até a foz do Mersey, os colonos chegaram ao primeiro cotovelo formado pelo rio. Ali, a largura do leito media 24 metros, o que complicava a travessia, mas Pencroff, que se oferecera para transpor tal dificuldade, foi intimado a fazê-lo. Os colonos estavam extenuados. O estirão fora longo, e o incidente do balão exigira arduamente de pernas e braços. Portanto, tinham pressa de chegar a Granite House para comer e dormir, e se a ponte estivesse construída, em 15 minutos estariam em casa. A noite estava um breu. Pencroff preparou-se então para cumprir sua promessa, construindo uma embarcação que permitisse efetuar a travessia do Mersey. Nab e ele, equipados com machados, escolheram 2 árvores próximas à margem, com as quais pretendiam fazer uma espécie de jangada, e começaram a atacá-las pela base. Cyrus Smith e Gideon Spilett, sentados na ribanceira, aguardavam o momento de ajudar os companheiros, enquanto Harbert ia e vinha, sem se afastar muito. De repente, o rapaz, que subira um pouco o rio, voltou precipitadamente, apontando para o montante do curso d'água. "O que está à deriva ali?" ele gritou. Pencroff interrompeu seu trabalho e avistou um objeto movendo-se confusamente na penumbra. "Uma canoa!" ele disse. Todos se aproximaram e, para sua extrema surpresa, viram uma embarcação descendo o curso d'água. "Oh, da canoa!" gritou o marujo, por vício profissional, e sem pensar que talvez fosse melhor ficar calado. Nenhuma resposta. A embarcação seguia à deriva, achando-se a apenas 3 metros, quando o marujo exclamou. "Mas é a nossa canoa! Ela rompeu a amarra e seguiu a corrente. Temos de admitir que chega muito a propósito." "Nossa canoa?" murmurou o engenheiro. Pencroff tinha razão. Era de fato a canoa, cuja amarra arrebentara, sem dúvida, e que descera sozinha desde a nascente do Mersey. Cumpria, então, agarrá-la na passagem antes que fosse impelida pelas correntezas do rio para além de sua foz. E foi o que Nab e Pencroff fizeram com habilidade, usando uma vara comprida. A canoa acostou na margem. O engenheiro, pulando a bordo, agarrou a corda e apalpou-a para verificar se fora efetivamente o atrito nas pedras que a rompera. "Então", disse-lhe em voz baixa o repórter, "eis o que podemos chamar de uma circunstância estranha", completou Cyrus Smith. Estranha ou não, era muito bem-vinda. Harbert, o repórter, Nab e Pencroff embarcaram por sua vez. Estes não duvidaram um instante de que a corda houvesse mesmo arrebentado, mas o mais espantoso de tudo era o fato de a canoa chegar justo no momento em que os colonos estavam ali para agarrá-la na passagem, pois 15 minutos mais tarde ela teria se perdido no mar. Se houvesse ocorrido na época dos gênios, aquele incidente denotaria que a ilha era assombrada por uma criatura sobrenatural que colocava seu poder a serviço dos náufragos. Com algumas remadas, os colonos chegaram à foz do Mersey. A canoa foi puxada para a praia até as proximidades das chaminés, e todos se dirigiram à escada de Granite House. Naquele momento, contudo, Top latiu com raiva, e Nab, que procurava o primeiro degrau, deixou escapar um grito. Não havia mais escada. Cyrus Smith estacara, sem pronunciar uma palavra. No escuro,
Seus companheiros procuravam, tanto nas vertentes do paredão, caso o vento tivesse deslocado a escada, quanto rente ao solo, se ela houvesse se soltado. Mas a escada tinha desaparecido. Quanto a verificar se uma borrasca a havia içado ao primeiro patamar, no meio do paredão, impossível naquela noite de breu. Se isso for uma piada, exclamou Pencroff, é de péssimo gosto. Chegar em casa e não encontrar mais a escada para subir ao seu quarto. Quem está cansado não acha a mínima graça. Nab, por sua vez, era só interjeições. Seja como for, não está ventando, observou Harbert. Começo a achar que coisas singulares acontecem na Ilha Lincoln, disse Pencroff. Singulares? Rebateu Gideon Spilett. Claro que não, Pencroff. Nada mais natural. Alguém veio durante nossa ausência, tomou posse da residência e retirou a escada. Alguém? Exclamou o marujo. E quem terá sido, então? Ora, o caçador da bala de chumbo, respondeu o repórter. Para que ele serviria, senão para explicar nossa desventura? Muito bem. Se houver alguém lá em cima, avisou Pencroff, praguejando, pois começava a ficar impaciente. Terá de responder ao meu chamado. E com uma voz de trovão, o marujo bradou um "Ô de casa" prolongado, que os ecos reverberaram com força. Os colonos prestaram atenção, e no patamar de Granite House, julgaram ouvir uma espécie de risada, cuja origem não puderam identificar. Porém, nenhuma voz respondeu à voz de Pencroff, que recomeçou inutilmente seu vigoroso chamado. Havia naquilo com que estarrecer os homens mais indiferentes do mundo, e os colonos não eram de forma alguma esses indiferentes. Na situação em que se encontravam, todo o incidente tinha sua gravidade, e certamente, nos 7 meses em que habitavam a ilha, nenhum se apresentara com caráter tão inusitado. Portanto, esquecendo-se do cansaço e pasmos diante da singularidade do fato, quedavam-se todos ao pé de Granite House, sem saber o que pensar ou fazer, interrogando-se inutilmente, multiplicando as hipóteses mais inverossímeis. Nab se lamentava, desapontadíssimo por não poder voltar à sua cozinha, ainda mais que os víveres haviam se esgotado e eles não tinham mais como renová-los naquele momento. Meus amigos, disse então Cyrus Smith, só temos uma coisa a fazer: esperar o amanhecer e agir de acordo com as circunstâncias. Em todo caso, vamos esperar nas chaminés. Lá estaremos ao abrigo e, se não pudermos jantar, pelo menos poderemos dormir. Mas qual foi o bufão que nos pregou esta peça? Perguntou mais uma vez Pencroff, inconformado com aquele contratempo. Fosse quem fosse o bufão, a única coisa a fazer era, como sugerira o engenheiro, voltar às chaminés e lá esperar o dia. Por via das dúvidas, Top foi escalado para permanecer sob as janelas de Granite House, e quando recebia uma ordem, Top obedecia sem hesitação. O valente cão permaneceu ao pé da muralha, enquanto seu dono e seus companheiros refugiavam-se nas rochas. Afirmar que os colonos, apesar do cansaço, dormiram bem na areia das chaminés seria deturpar a verdade. Estavam aflitos para medir o alcance daquele incidente, fosse ele resultado de um acaso, cujas causas naturais seriam esclarecidas ao amanhecer, fosse ao contrário, obra de um ser humano. Além disso, suas camas não eram nada confortáveis. De uma maneira ou de outra, sua residência fora invadida,
e eles não tinham como reconquistá-la. Ora, Granite House era mais que uma residência, era um armazém. Lá ficava todo o material da colônia: armas, instrumentos, ferramentas, munições, estoque de víveres e etc. Se fosse saqueada, os colonos teriam de recomeçar tudo de novo, fabricando novamente do zero armas e utensílios. Coisa grave. Por conseguinte, movidos pela inquietude, a todo instante um deles saía para verificar se Top estava montando guarda direito. Sozinho, Cyrus Smith aguardava com sua paciência costumeira, embora sua razão implacável se exasperasse ao ver-se em face de um fato absolutamente inexplicável. E se indignava, pensando que à sua volta, acima talvez, exercia-se uma influência à qual ele não podia atribuir um nome. Gideon Spilett compartilhava totalmente sua opinião a esse respeito, e ambos conversavam em diversas ocasiões, porém a meia voz, sobre as circunstâncias inexplicáveis que desafiavam sua perspicácia e experiência. Havia seguramente um mistério naquela ilha, mas como desvendá-lo? Harbert, por sua vez, apenas especulava, planejando interrogar Cyrus Smith. Quanto a Nab, terminara por ruminar que tudo aquilo não era com ele, que eram coisas do patrão, e se não receasse melindrar os companheiros, teria dormido aquela noite tão conscienciosamente como se descansasse em sua cama de Granite House. Por fim, Pencroff era o que mais esbravejava, demonstrando abertamente toda a sua ira. Alguém está querendo rir à nossa custa! Exclamava. Pois bem, não gosto de engraçadinhos, e ai daquele em que eu botar as mãos! Assim que as primeiras luzes do dia elevaram-se no leste, os colonos, armados até os dentes, dirigiram-se à praia, para junto à linha dos rochedos. Granite House, diretamente golpeada pelo sol nascente, logo estaria iluminada pelos fulgores da aurora. E, com efeito, antes das 5 horas, as janelas, cujos póstigos estavam fechados, apareceram através das cortinas de folhagem. Daquele lado, tudo em ordem. Porém, um grito escapou do peito dos colonos ao avistarem a porta, que, não obstante, haviam fechado antes de partir, escancarada. Alguém penetrara em Granite House, não restava mais dúvida. A seção superior da escada, que levava do patamar até a porta, estava no lugar, mas a inferior havia sido içada até a entrada. Era mais evidente que os intrusos haviam se precavido contra uma possível surpresa. Quanto a reconhecer sua espécie e seu número, isso ainda não era possível, uma vez que não se via ninguém. Pencroff chamou de novo. Nenhuma resposta. Desaforados! Berrou o marujo. E não é que dormem tranquilamente, como se estivessem em casa? Ei, piratas, bandidos, corsários, filhos de Joe Bull! Quando Pencroff, em sua condição de americano, tratava alguém de filho de John Bull, era porque chegara aos últimos limites do insulto. Naquele momento, o dia amanheceu completamente, e a fachada de Granite House resplandeceu sob os raios solares. Porém, tanto no interior como no exterior, tudo permanecia silencioso e calmo. Os colonos já duvidavam se Granite House estava mesmo ocupada, a despeito da posição alterada da escada e da certeza que tinham de que, fossem quem fossem, os invasores estavam encurralados. Mas como chegar até eles? Harbert teve então a ideia de prender uma corda numa flecha
e passar esta flecha de maneira a que passasse por entre os primeiros degraus da escada, que pendiam no limiar da porta. Poderiam, então, manejando a corda, desenrolar a escada até o solo e restabelecer a comunicação com Granite House. Não lhes restava, evidentemente, outra coisa a fazer, e com um pouco de habilidade, o método tinha tudo para dar certo. Por sorte, haviam deixado diversos arcos e flechas num corredor das chaminés, junto com aproximadamente 40 metros de uma corda leve, trançada em hibisco. Pencroff desenrolou essa corda, em cuja ponta prendeu uma flecha bem emplumada. Em seguida, Harbert, após encaixar a flecha em seu arco, mirou com extremo cuidado a ponta dependurada da escada. Cyrus Smith, Gideon Spilett, Pencroff e Nab haviam recuado, de maneira a observar o que se passaria nas janelas de Granite House. O repórter, com a espingarda no ombro, mirava na porta. O arco se distendeu. A flecha assobiou e, arrastando a corda, atravessou os 2 últimos degraus da escada. A operação fora um sucesso. Harbert pegou imediatamente a ponta da corda. Porém, no momento em que dava uma sacudidela para fazer a escada cair, um braço, introduzindo-se num piscar de olhos entre a parede e a porta, agarrou-a e puxou-a para o interior de Granite House. É ou não é um desaforo? Indagou-se o marujo. Se é uma bala que você quer, não perde por esperar. Mas quem é, afinal? Perguntou Nab. Quem? Não reconheceu? Não. Ora, um símio, um macaco, um sapaju, um chimpanzé, um orangotango, um babuíno, um gorila, um sagui. Nossa casa foi invadida por macacos que subiram pela escada durante nossa ausência. Nesse momento, como se para dar razão ao marujo, 3 ou 4 quadrúmanos mostravam-se nas janelas, cujos postigos eles haviam empurrado e saudavam os verdadeiros donos do lugar com 1000 cabriolas e caretas. Bem que eu desconfiei que não passava de uma macaquice! Exclamou Pencroff. Mas lá está um deles que pagará pelos outros. O marujo, trazendo o fuzil ao ombro, apontou rapidamente para um dos macacos e abriu fogo. Fugiram todos, exceto um, que, mortalmente ferido, despencou na praia. O macaco, de grande estatura, pertencia à primeira ordem dos quadrúmanos. Isso era inequívoco. Fosse um chimpanzé, um orangotango, um gorila ou um gibão, classificava-se entre os antropomorfos, assim designados devido à semelhança com os indivíduos da raça humana. Até que Harbert declarou tratar-se de um orangotango, e era sabido que o adolescente era bom em zoologia. Magnífico animal! Magnífico, vá lá! Vociferou Pencroff. Mas ainda não vejo como voltar para casa. Harbert atira bem, sugeriu o repórter. E seu arco está aqui. Que ele continue. Ótimo! Esses macacos são espertos! Exclamou Pencroff. Eles não voltarão às janelas e não poderemos matá-los. Quando penso nos estragos que eles podem fazer nos quartos, na despensa... Paciência, respondeu Cyrus Smith. Esses animais não irão nos acuar por muito tempo. Só me sentirei seguro quando eles estiverem no chão, bravateou o marujo. Para começar, Sr. Cyrus, sabe quantas dúzias de farsantes temos lá em cima? Teria sido difícil responder a Pencroff, assim como Harbert, fazer outra tentativa, pois a ponta inferior da escada fora novamente puxada para dentro da porta,
e quando deram um novo tranco na corda, esta arrebentou e a escada não caiu. Situação de fato espinhosa. Pencroff bufava. A cena tinha algo de cômico, embora ele não achasse nada engraçado. Era evidente que os colonos terminariam por reconquistar seus domínios e de lá expulsar os intrusos. Mas quando e como? Eis o que eles não saberiam dizer. Passaram-se 2 horas durante as quais os macacos evitaram mostrar-se, mas continuavam lá, e em 3 ou 4 ocasiões, um focinho ou uma pata esgueiraram-se pela porta ou janelas, os quais foram cumprimentados com tiros de espingarda. Tentemos um truque, disse então o engenheiro. Talvez os macacos pensem que fomos embora e deem as caras. Spilett e Harbert, embosquem-se atrás das pedras e abram fogo em tudo o que aparecer. As ordens do engenheiro foram obedecidas, e enquanto o repórter e o adolescente, os 2 atiradores mais habilidosos da colônia, postavam-se a uma boa distância, porém fora do campo de visão dos macacos, Nab, Pencroff e Cyrus Smith subiam ao planalto e dirigiam-se à floresta para caçar alguma coisa, pois a hora do almoço chegara e, em matéria de víveres, estavam a 0. Ao fim de meia hora, os caçadores retornaram com alguns pombos da rocha, que, bem ou mal, foram assados. Nenhum macaco reaparecera. Gideon Spilett e Harbert foram participar do almoço, enquanto Top vigiava as janelas. Em seguida, após comerem, voltaram a seus postos. 2 horas mais tarde, a situação ainda não se modificara. Os quadrúmanos não davam mais nenhum sinal de vida, e tudo levava a crer que haviam desaparecido. Mas o que parecia mais provável é que, assustados com a morte de um deles, apavorados com as detonações das armas, se mantivessem calados no fundo dos quartos de Granite House, ou mesmo na despensa. E quando se pensava nas riquezas que encerrava aquela despensa, a paciência tão recomendada pelo engenheiro terminava por degenerar em veemente irritação. E, francamente, não lhes faltavam motivos. Decididamente é muito estúpido, terminou por dizer o repórter. E pensando bem, não há razão para que isso termine. Por outro lado, temos que nos livrar desses tratantes, exclamou Pencroff. Nada mais fácil, ainda que eles fossem 20, mas para isso teríamos de combatê-los corpo a corpo. E então, não haveria um meio de chegar até eles? Sim, respondeu o engenheiro, que acabava de ter uma ideia. Muito bem, pois, se há um meio, disse Pencroff. É o melhor, pois não há outros. E qual é? Desçamos até Granite House pelo antigo escoadouro do lago, respondeu o engenheiro. Ah, com 1000 diabos! exclamou o marujo. Como não pensei nisso? Era, com efeito, o único meio de penetrar em Granite House, a fim de combater o bando e expulsá-lo. O orifício do escoadouro, é verdade, estava vedado por uma parede de pedras cimentadas, que seria necessário sacrificar, mas nada os impedia de refazê-la. Felizmente, Cyrus Smith ainda não executara seu plano de dissimular aquele orifício, imergindo-o sob as águas do lago, pois a operação teria demandado certo tempo. Já era mais de meio-dia quando os colonos, armados e equipados com picaretas e picões, deixaram as chaminés, passaram sob as janelas de Granite House, ordenaram a Top que permanecesse em seu posto e se prepararam para subir a margem esquerda do Mercy a fim de alcançar o planalto do mirante. Contudo, não haviam dado 50 passos naquela direção
quando ouviram os latidos furiosos do cão. Era como um apelo desesperado. Pararam. Corram! Disse Pencroff, e todos desceram às pressas novamente até a praia. Ao chegarem à curva, viram que a situação mudara. Com efeito, os macacos, tomados por um pavor súbito, provocado por alguma causa desconhecida, procuravam fugir. 2 ou 3 corriam e saltavam de uma janela à outra com agilidade de acrobatas. Sequer procuravam recolocar a escada, pela qual teriam descido com facilidade, e em seu pavor, talvez tivessem esquecido esse meio de escapar. Dali a pouco, 5 ou 6 entraram no campo de visão dos colonos, que, mirando a seu bel prazer, abriram fogo. Uns feridos ou mortos caíram dentro dos quartos, soltando guinchos estridentes. Os demais, propelidos para fora, vinham ao solo, e instantes depois, era lícito supor não haver mais um quadrúmano vivo em Granite House. Hurra! Exclamou Pencroff. Hurra! Hurra! Não sei por que tanto hurra, comentou Gideon Spilett. Ora, por quê? Estão todos mortos, respondeu o marujo. Que seja, mas isso ainda não nos permite voltar para casa. Ao escoadouro! Replicou Pencroff. Sem dúvida, concordou o engenheiro. Entretanto, teria sido preferível... Nesse momento, como uma resposta à observação de Cyrus Smith, viram a escada escorregar pela beirada da porta, desenrolar-se e tombar no solo. Com 1000 cachimbos! Essa foi além da conta! Exclamou o marujo, fitando Cyrus Smith. Além da conta, murmurou o engenheiro, que foi o primeiro a se lançar na escada. Cautela, Sr. Cyrus! Exclamou Pencroff. Pode ser que tenha sobrado um ou outro sagui. Logo veremos, respondeu o engenheiro sem se deter. Seus companheiros o seguiram, e 1 minuto depois chegavam ao umbral da porta. Procuraram em toda a parte. Nada, nem nos quartos, nem na despensa, que havia sido respeitada pelo bando de símios. E a escada? Exclamou o marujo. Qual terá sido o cavalheiro que a arremessou para nós? Naquele instante, porém, um grito ressoou, e um grande macaco que se refugiara no corredor precipitou-se dentro da sala, perseguido por Nab. Ah, bandido! Exclamou Pencroff, e com um machado na mão, ia rachar a cabeça do animal, quando Cyrus Smith deteve-o, dizendo-lhe: Poupe-o, Pencroff. Quer que eu perdoe esse capadócio? Sim, foi ele quem jogou a escada para nós. E o engenheiro disse isso com uma voz tão estranha que foi difícil saber se falava sério ou não. De toda forma, arrojaram-se sobre o símio, que após defender-se valentemente, foi derrubado e imobilizado. Ufa! Exclamou Pencroff. E agora? O que faremos com ele? Um criado, respondeu Harbert. O rapaz não estava de forma alguma brincando, pois sabia o partido que é possível tirar dessa inteligente raça de quadrúmanos. Os colonos aproximaram-se então do macaco e o examinaram atentamente. De fato, pertencia àquela espécie de antropomorfos cujo ângulo facial não é sensivelmente inferior ao dos australianos e rotentores. Era um orangotango e, como tal, não tinha nem a ferocidade do babuíno, nem a irreflexão do macaco, nem a sujeira do sagui, nem a impaciência do macaco de Gibraltar, nem os maus instintos do sinocéfalo. A essa família dos antropomorfos
associam-se características indicadoras de uma inteligência quase humana. Empregados em casas de família podem servir à mesa, limpar os quartos, cuidar das roupas, engraxar os sapatos, manejar com destreza a faca, a colher e o garfo, e até mesmo beber vinho, sem ficarem nada devendo ao melhor criado bípede em plume. Buffon, sabemos, possuiu um desses macacos, que o atendeu por longos anos como um serviçal fiel e zeloso. O que se encontrava naquele momento amarrado na sala de Granite House era uma criatura portentosa, com 1,80 m de altura, corpo admiravelmente bem proporcionado, peito largo, cabeça de dimensões médias, ângulo facial alcançando 65 graus, crânio arredondado, nariz proeminente, pele coberta por um pelo liso, macio e brilhante. Em suma, um modelo perfeito dos antropomorfos. Seus olhos, pouco menores que olhos humanos, faiscavam com inteligente vivacidade. Seus dentes brancos reluziam sob seu bigode, que ele exibia junto com um cavanhaque frisado cor de avelã. Que belo mancebo! Admirou-se Pencroff. Se soubéssemos sua língua, poderíamos até trocar uma ideia. Então é sério, patrão? Indagou Nab. Vamos admiti-lo como criado? Sim, Nab, respondeu sorrindo o engenheiro. Mas não fique enciumado. E espero que seja um excelente criado, acrescentou Harbert. Ele parece jovem. Sua educação será fácil e, para domesticá-lo, não seremos obrigados a recorrer à força, nem a lhe arrancar os caninos, como se faz em tais circunstâncias. Ele não poderá senão se afeiçoar a patrões tão benevolentes. Como nós seremos? Respondeu Pencroff, que tinha esquecido todo o seu rancor contra os desaforados. Depois, aproximou-se do animal. E então, meu garoto? Perguntou. Como vamos indo? O orangotango respondeu com um leve rosnado, que não denotava excesso de mau humor. Queremos então fazer parte da colônia? Perguntou o marujo. Vamos entrar na criadagem do Sr. Cyrus Smith? Novo rosnado aprovador do macaco. E nos contentaremos com a nossa comida à guisa de salário? Terceiro rosnado afirmativo. Vocabulário um tanto restrito, observou Cyrus Smith. Ótimo! Replicou Pencroff. Os melhores criados são os que falam menos. E depois, nada de salário. Ouviu, meu rapaz? No início você não terá salário. Mais tarde, porém, se fizer por merecer, passará a ganhar o dobro. Foi assim que a colônia ganhou um novo membro, que viria a lhe prestar mais de um serviço. Quanto ao nome que lhe dariam, o marujo pediu que, em memória a outro macaco que ele conhecera, fosse batizado como Júpiter e chamado pelo apelido de Jup. Eis como, sem grandes cerimônias, Mestre Jup foi acolhido em Granite House. Fim da parte 17.